O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa existência terrena sempre foi, é e será marcada por ciclos, por fases, e cada uma delas tem o seu valor, tem a sua especificidade, tem a sua importância também para a nossa salvação. Ciclos, fases. A expressão ciclo, penso que é bem colocada, porque mesmo em fases existem ciclos. Se temos alguns ciclos que fazem parte da nossa vida, o ciclo diário: o sol nasce, depois se eleva até o zênite, depois começa a declinar, fruto do movimento da Terra ao redor de si e do movimento da Terra ao redor do Sol. O mesmo se aplica ao nosso único satélite, a Lua. O ciclo semanal: mais um domingo, mais uma segunda, mais uma sexta-feira, mais um feriado. O ciclo mensal: mais um Natal, mais um verão, mais uma primavera. O ciclo anual: mais um ano. O ciclo decenal: são repetições. Existem as repetições também antropológicas. Aquilo que nós fazemos hoje, quase sempre faremos amanhã e depois. Aquilo que fizemos hoje, certamente muito se parece com aquilo que fizemos ontem e antes de ontem. Obviamente que a vida sempre possibilita novidades, mas em geral estamos sujeitos a esses ciclos. E as fases da vida são aquelas relações de tempo, aquele conjunto de tempo em que o Senhor nos convida a crescer, a amadurecer. Muitos correspondem a esse chamado e de fato evoluem, seja porque estudam, seja porque não se entregam, seja porque se aprimoram, seja porque aprendem as coisas boas e ruins da vida, seja porque Deus as coloca em novos contextos, em novas circunstâncias. E aí se pode falar da fase da infância, da fase da puberdade, da fase da adolescência, da fase da faculdade, da fase do primeiro emprego, da fase do matrimônio, e dentro do matrimônio a fase da lua de mel, depois aquela outra fase, e assim por diante. Tudo isso em si é maravilhoso, é belo, mas pode se tornar um risco tremendo quando em tudo isso não buscamos descobrir ou redescobrir ou
Vamos soltar o verdadeiro sentido da vida. O que se passa na mente de um potencial suicida? A vida não passa de ciclos e fases. É uma mera repetição que não tem sentido. Vale a pena viver eternamente repetindo o ciclo e sujeito a repetições, mesmo sabendo que todo final do mês eu vou receber o salário. Mas isso é uma repetição. E uma repetição até quando? Se a morte põe fim a tudo, aqui nós entramos em algo que distingue o crente do não crente. Aquele que enxerga para além das fases, para além dos ciclos, para além dos acontecimentos repetitivos da vida, a transcendência e mais, o sentido de cada ciclo, de cada fase, de cada segundo, de cada momento da vida. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. O cristão enxerga nas repetições dos ciclos, nas fases, um sentido para o seu viver aqui na terra: Jesus Cristo. Certamente, ao ouvirem a primeira leitura de hoje, que foi redigida numa época em que não se tinha consciência da vida eterna, não se tinha consciência da ressurreição da carne, verdade de fé, que, diga-se de passagem, só amadureceu no seio de Israel no Novo Testamento. É verdade que a certeza da ressurreição já temos no livro de Daniel, capítulo 12, Antigo Testamento, mas é um livro tardio, cerca de 250 anos antes de Cristo, o livro de Daniel foi escrito. E essa verdade também já aparece no primeiro livro dos Macabeus, no segundo livro dos Macabeus, enfim. Mas o livro que nós acabamos de ouvir, o livro sapiencial chamado Eclesiastes, foi redigido 300 ou 400 anos antes de Cristo, quando ainda essa verdade acerca da vida eterna não estava muito clara. Ora, não se tendo essa clareza de vida eterna, de julgamento de todos os homens, de punição para os maus com o inferno, de recompensa para os bons o céu, qual era o horizonte do hebreu, do judeu? Quem faz aqui paga aqui. O sentido da vida está aqui na terra. A morte põe fim a tudo. Trabalhemos, nos esforcemos, lutemos para desfrutar o que a vida oferece de bom aqui na terra, porque a morte põe fim a tudo. Houve uma época em Israel, e vários livros do Antigo Testamento foram redigidos nessa perspectiva, nesse horizonte limitado, que não é o horizonte do cristianismo. Jesus alarga o significado, o sentido da vida, fala claramente que veio do Pai, fala explicitamente do inferno, fala explicitamente do céu, fala dessa categoria recompensa após esta vida, o que muda completamente o sentido de fases, de ciclos, de momentos. O tempo adquire o sentido de eternidade. Pois bem, voltando ainda ao tema da primeira leitura, que reflete sobre tudo isso que nós falamos. Vocês perceberam um horizonte um pouco sombrio. Por quê? Porque enclausurado nessa concepção puramente terrena, não sobrenatural, não extra-humana, extratemporal, atemporal, eterna. Não existe essa dimensão na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. E o autor, refletindo sobre essas fases, esses momentos, está profundamente convencido de que tudo é vaidade. A expressão vaidade na língua hebraica, ela tem o mesmo sentido daquilo que nós entendemos por bolha de sabão. Bolha de sabão com a qual nós brincamos tanto na infância. Pegamos o sabão, sopramos, cria-se uma bolha,
que sai voando, entre aspas, depois ela desaparece. Esse é o sentido da palavra vaidade. Algo passageiro, algo efêmero, algo que tem uma existência brevíssima e que desaparece. Disso tinha consciência o salmista que nós acabamos de ouvir. 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos, que de manhã floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Quem já não teve a experiência de dizer nesse mês de setembro, como o ano passou rápido? Mas já estamos no final de setembro, parece que foi ontem. E a senhora que já está há 10 ou 15 anos no seu trabalho, parece que foi ontem que eu passei no concurso. E o senhor que está há 30 ou 40 anos casado, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O tempo de fato passa depressa, passa com uma rapidez impressionante. E parece que as pessoas mais atarefadas são aquelas que têm mais consciência disto. Aqueles que passam a coçar a barriga e a ver os outros passarem e trabalharem, esses sentem um tédio tremendo, porque mente vazia é a oficina de Satanás. E para vagabundo, para preguiçoso, o tempo é um peso tremendo. Mas eu não acredito que haja nenhum vagabundo aqui. Portanto, aplica-se para todos nós essa constatação da rapidez, da velocidade, eu diria lancinante, do tempo, que é implacável e que não volta jamais. Os preguiçosos sentem no tempo um castigo de Deus, uma demora, uma punição pela sua preguiça, pelo seu desleixo. E lógico, porque não se movimentam, porque não trabalham, porque não colaboram com a graça de Deus, reclamam constantemente de Deus. Sobre isso, vou lhes contar uma pequena piada de um preguiçoso que sempre gostava de pedir a Deus as coisas e não fazia nada por merecer. Conta-se que ele entrou na capela do Santíssimo de Santo Expedito, vamos imaginar, é uma piada, por favor, e abriu o Salmo 89 da missa de hoje, que diz: 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Então ele diz para Jesus no sacrário: Jesus, é verdade que 1000 anos para vós são como ontem? É verdade que 100.000 anos para vós tem o mesmo valor, a mesma importância que um segundo? E Jesus respondeu: é verdade. Aí esse preguiçoso se aproveitou desse versículo do Salmo de hoje e disse: Jesus, é verdade que 1 bilhão de reais tem o mesmo valor para vós que 1 centavo? E Jesus respondeu: é verdade. Aí ele fez um pedido a Jesus: Jesus, me dê de presente 1 bilhão de reais? E Jesus respondeu: espere um segundo. Atrevido, que quer tudo de mãos beijadas, quer que Jesus faça do tempo uma ocasião para ele cruzar os braços, o pedinte, o suplicante, e para Jesus conceder tudo de mãos beijadas. A coisa não é assim. Quereis ver no tempo, nos ciclos, nas estações, nas fases da vossa vida, sempre a novidade de Deus? Colaborai com a graça de Deus. Continua o salmista: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, repouse sobre nós e nos conduza,
E reparem a última frase do salmo de hoje. A igreja é muito sábia. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Reparem, o salmista pede a Deus que o ajude a contar bem os dias, mas pede também que o Senhor torne fecundo o nosso trabalho. Fecundar, todos vocês sabem, é penetrar na intimidade de algo e tornar aquilo dali com a potência da vida. O sêmen masculino, depois do ato sexual, penetra o corpo da mulher e começa uma corrida fantástica de milhões e milhões de concorrentes, espermatozoides, para ver quem consegue fecundar o óvulo, o sêmen feminino, que já está ali prontinho, nas proximidades das trompas de Falópio. Quem vencer, venceu. Somente um. Pois bem, tornai fecundo, Senhor, fecundo o meu tempo, os segundos da minha vida, para que eu compreenda que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano da minha vida são imprescindíveis, para que eu cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, a exemplo do vosso Filho Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 51. Assim a vida adquire a pena, assim vale a pena viver. Mas que maravilhoso para o cristão é ter sentidos, metas a alcançar, projetos a concretizar, sonhos a realizar. Que maravilha é viver em função de um sentido, ter projetos claros, ter prioridades bem definidas na vida. Em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, São Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, diz: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viver pela fé do Filho de Deus. Esta vida, de fato, tem significado. E malgrado os ciclos, as estações, as repetições, tudo isso adquire um sentido fenomenal, porque tal pessoa nunca cai naquilo que o mundo chama de mesmice, vivendo por viver, como dizia Roberto Carlos, uma de suas músicas lá na década de 70. Eu vou vivendo por viver, quase que um suicídio assistido, lento, moroso, de alguém que se entregou e perdeu o sentido. O cristão não é afetado por essa chaga, por essa enfermidade, por essa fragilidade. Pois bem, amados, então, a pergunta do autor da primeira leitura tem uma resposta clara. Veja: que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Resposta: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Depois ele constata os ciclos: o sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, onde novamente torna a levantar-se. O cristão vê tudo isso, mas por viver em Cristo e para Cristo, ele diz: o sol é obra de Deus, o nascer do sol é obra de Deus, o meio-dia é obra de Deus, o ultramonte, o pôr do sol é obra de Deus. Mais um dia na minha vida para viver a graça de Deus. Estou mais perto da eternidade. Está chegando a hora do meu encontro com o Senhor. Estou mais velho. Estou talvez com pés de galinha. Talvez eu estou com o cabelo branco, o cabelo está caindo, etc. O corpo não tem mais o vigor do passado. Não importa. Estou procurando crescer em santidade. E o Senhor me faz amadurecer na fé, na oração, na humildade, porque essa é a sua santa vontade. Estou perto já do seu encontro definitivo. Vou deixar esta vida que é penosa, diz a primeira leitura. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vida não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. Isso é transitório, isso é passageiro. Eu vou deixar este corpo e um dia vou me encontrar com o Senhor. E se na hora do meu passamento estiver na graça, vou experimentar o que o livro do Apocalipse diz:
o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. São Paulo na 1 Coríntios e Apocalipse. Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos, e lá não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza, porque as coisas antigas passaram, eis que eu faço novas todas as coisas. Então reparem, na perspectiva da eternidade, os ciclos, as repetições, as mesmices adquirem um sentido tremendo. O que foi será, o que aconteceu acontecerá, nada há de novo debaixo do sol. Pois o cristão diz, é verdade, do ponto de vista da sociologia, do clima, do ponto de vista da astronomia, etc. Mas há sempre uma novidade: Deus está comigo, eu procuro estar com o Senhor, e Deus é sempre a grande novidade que vem até mim, na pessoa do Cristo morto e ressuscitado. Termino a minha breve homilia aludindo a essa pessoa que infelizmente parece não teve essa capacidade de compreender, para além dos ciclos, das repetições, o verdadeiro sentido da vida. Nesse evangelho, reparem, um dos poucos evangelhos do ano, o evangelho fala de quem? De Jesus. Jesus aqui não fala, os apóstolos não falam, Nossa Senhora não fala. Só quem fala é Herodes. Herodes, no livro dos Atos dos Apóstolos, vocês sabem como foi que morreu Herodes? Aquele que mandou matar Jesus, juntamente com Pôncio Pilatos. Ele morreu corroído de vermes. A expressão é bem genérica, não dá para dizer exatamente como é essa expressão, qual foi a enfermidade que corroeu Herodes. Corroído de vermes, isso pode ser interpretado como cirrose, se tratava de um bebum, de um cachaceiro pinguço. Se ele bebia muito, certamente deve ter contraído cirrose, e a cirrose é um verme que corrói. Lembrem-se de 2000 anos atrás, a expressão precisa, científica, de determinadas doenças, isso é uma coisa relativamente recente, né? As diferentes nomenclaturas para as diferentes enfermidades. Antigamente, câncer se chamava de verme, porque não havia essa nomenclatura, essa clareza. A medicina naquele tempo era muito rudimentar. Então, com a expressão verme, se designava uma gama de doenças. Pois bem, o livro dos Atos dos Apóstolos lá narra a morte de Herodes, corroído de vermes. Morreu pouco tempo depois da morte de Jesus. Uma morte triste, vergonhosa, uma morte digna de um miserável. Reparem a transitoriedade de alguém que tinha todo o poder, todo o prestígio, dispunha de uma força descomunal até para matar as pessoas. O Evangelho de Deus é curioso. Ele mesmo reconhece que é assassino. Escutem só. Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. A frase, infelizmente, porque está no contexto, ela em si é boa. Procurava ver Jesus. Não pelo motivo pelo qual estamos aqui. Nós procuramos ver Jesus nesta Santa Missa porque queremos adorá-lo, reconhecer nele o único sentido da nossa vida. Estamos aqui porque procuramos Jesus, por um motivo bem diferente do motivo de Herodes. Herodes procura Jesus por mera curiosidade. Pois bem, esse infeliz que tinha todo o poder, que tinha a prerrogativa de soldar nosso Senhor, não o fez. Mau caráter colaborou diretamente com a morte de Jesus. Debochou, insultou nosso Senhor Jesus Cristo e teve essa morte triste. É hora de concluir a homilia. Tudo na vida passa, menos o Senhor. Para além dos ciclos, das estações, das repetições, nunca percamos essa consciência. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Minha última frase:
é extraída do salmo que já foi comentado. Senhor, ensinai-nos a cantar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Contar bem os nossos dias não é com a máquina calculadora nem com os dedos das mãos, é vivê-los com qualidade de vida eterna. Não estou falando de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mas de qualidade de vida eterna. Viver já a eternidade aqui na terra, viver na graça de Cristo, viver na fidelidade a Deus, no temor ao Senhor, sempre na sua presença, sempre na fidelidade à sua palavra, sempre na obediência à sua santa voz, seja na palavra de Deus escrita, seja pela palavra oral de Jesus por meio da igreja. Lucas 10:16. Quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. De sorte que no final de cada dia, de cada semana, de cada mês e de cada ano, nós possamos nos voltar para o Senhor e dizer: aproveitei o tempo precioso que o Senhor me deu e cresci em santidade, lutei contra o meu pecado e procurei aprimorar as virtudes, os dons, os talentos, os carismas que o Senhor me concedeu para o grande encontro que se avizinha, que não sei quando acontecerá, mas quando acontecer, que a graça de Deus me prepare para deixar o tempo e entrar na eternidade, para viver para sempre com o Senhor do tempo, com aquele que se fez carne no tempo, com aquele que eterno que sempre foi, é e será, assumiu o tempo para nos levar à eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja